Olá pessoal, meu nome é Eric Leite, estamos aqui para mais uma aula de Teoria da Literatura 2. Nessa e na próxima aula eu estarei sozinho, bem como a Isabela, nas próximas duas também estará sozinha, tá? Mas a gente vai voltar a discutir alguns tópicos de Teoria da Literatura 2 juntos novamente, tá bom? Então não fique triste. Hoje nós vamos falar da história. E o Ives Reuter, ele divide a história em três segmentos principais: as ações, as intrigas e as sequências. Bom, ele já começa a parte da história no seu texto dizendo que toda história se compõe de estados e ações, né? Ou seja, para uma história acontecer, ela tem que ter o que a gente chama de conflito, né? Algo tem que acontecer para motivar a história, para justificar aquela narrativa. É claro que a gente está falando de uma premissa clássica, tradicional de história, né? É claro que uma história pode falar sobre o que ela quiser, né? Mas a gente concebe por narrativa esse fator, há um conflito, há uma situação de desequilíbrio ali que vai gerar essa história, que vai gerar uma busca, etc., que vai motivar. Então é o motor da história, né? Para algo ser contado, algo precisa acontecer, né, pessoal? Então, o Reuter, ele divide as ações, a compreensão de ação, né? E nós, agora, como analistas de literatura e informação, devemos nos atentar a esses tópicos, como que as ações, né? Como que a história em si, como o desenrolar dos personagens e da história se posicionam, se alocam, né? Então você tem dois tipos, você tem uma relação lógica das ações, né? Tipo, algo aconteceu, tem uma consequência, né? Ação B é a causa, ação B é a consequência. Isso é uma relação lógica de ações. Um personagem faz algo e vai ter tal consequência, ok? Nós temos relações cronológicas, né? Que é muito comum que uma ação é sequência de outra. Não necessariamente é uma consequência, mas simplesmente uma sequência, né? A precede B e B que sucede A. Isso é uma relação cronológica de ações, né? E a gente tem relações hierárquicas, e a gente tem que prestar atenção nisso em narrativas que são fragmentadas, né? E misturadas, às vezes começa em média res, no passado, ou ele está no futuro, volta para o passado, flashback, né? E aí a gente tem que perceber as relações hierárquicas, né? A é mais importante que B, esta ação é mais importante que essa, enfim, dividir uma ação por hierarquia nessa medida de tentar compreendê-lo. Então, o Reuter, ele divide a ação dessa maneira, e aí a gente vai para a intriga, né? O que seria a intriga, como ele define, né? Seria, lá na página 32, conjunto finito e organizado em uma ordem idêntica de ação. Então ele traz as proposições de alguns teóricos da literatura, né? Primeiro a teoria da literatura tentou definir, tentou estabelecer, encontrar, né, um tronco, um viés comum a todas as narrativas. Bom, as narrativas seguem essa batida, todas, né? Elas vão seguir esse modelo, chegar numa síntese geral que com esta a gente pode definir as narrativas. Bom, gente, você já sabe que a gente só está falando de teoria, e teoria se atém em termos, e se atém em estrutura, é tentar explicar de maneira racional aí os fenômenos da narrativa. Então, ele traz a proposição do Vladimir Prop, né, do livro Morfologia do Conto,
E, enfim, ele explica, né, as 30 teses né, que seria compor um conto, mas o mesmo Reuter fala ali na página 35, parece muito difícil transferir para outras narrativas. São 30 teses, 30 definições, né? Garantir que uma narrativa vai seguir essa batida é complicado. Então ele trouxe outro esquema, e é do qual que nós vamos nos ater, né? Que é o esquema quinário, né? O esquema quinário das narrativas. Então, basicamente, a narrativa, se a gente for pensar que há um modelo para a narrativa ser seguida, há uma síntese, né? 30 teses não são uma síntese, né? É até complicar mais do que realmente pode ser. Então, falando de intriga, nós podemos nos valer desse esquema quinário trazido pelo Reuter, né? E que foi desenvolvido pelo Greimas, pelo Lavariel, né? Que ele fala bem assim, que toda narrativa tem um estado inicial, e aí você vai ter uma complicação ou força perturbadora. Estado inicial, complicação, e aí você vai ter uma dinâmica, a resolução dessa dinâmica e o estado final. Bom, o estado inicial é apresentado, os personagens, o cenário, etc. A complicação é que algo vai acontecer, é o conflito, né? Como eu disse, precisa ter uma ação, precisa ter algo que vai gerar uma história, né? Que vai justificar aquela história. Então é essa complicação. E aí vai acontecer a dinâmica, que é a tentativa de resolver esta complicação. Essa é a dinâmica, e é nesta que a história se concentra a maior parte do tempo, na dinâmica, né? Se é uma busca, vai ser o personagem indo atrás dessa busca, né? Enfim. E aí tem a resolução ou a força equilibradora, quando eles resolvem a complicação, né? Você tem a complicação e você passa pela dinâmica, né, tentativa de resolver essa complicação, e você tem a resolução, né? Que aí as coisas voltam ao equilíbrio. A narrativa começa em estado de equilíbrio. Há uma complicação, há uma tentativa de resolver essa complicação, que é a dinâmica, e há a resolução. Okay? E aí as coisas voltam a estar em equilíbrio, né? E como consequência da resolução, da força equilibradora, há o estado final, ok? Mas lembrando, gente, o Reuter ele pontua muito bem essas definições, né? E ele mesmo afirma que é necessário manejar o modelo com prudência e de modo relativo, né, gente? Porque, como eu disse, às vezes uma história ela subverte essa noção, né? Às vezes não tem uma resolução, às vezes o estado inicial é propriamente de desequilíbrio, né? Às vezes não tem nem um estado final, às vezes não tem nem complicação, entendeu? Então o Reuter fala, né? Como eu disse, a teoria, né, no afã de criar uma síntese, de criar uma estrutura para compreender os fenômenos literários, né? Não tem como abarcar tudo. Então, o próprio Reuter fala, vamos manejar isso de maneira prudente e relativa, porque algo pode mudar, né? E é interessante que se algo muda em uma narrativa que você está analisando, você pontuar isso. Olha, nessa narrativa não tem, o começo não está em equilíbrio, não tem dinâmica, enfim. Né? E o terceiro tópico que o Reuter pontua a respeito da história é as sequências, né? Então nós temos as ações, que seria o conjunto da própria história, né? A história a gente chama de ação. Nós temos a intriga, né? De como seria a estrutura dessa ação, como ela é estruturada. E aí nós temos as sequências de como essas ações, essa intriga é ligada, né? Então a gente pode ter dois tipos de sequência, né? Imagina como se fosse
um vídeo, né? E o vídeo tem aquela transição, as imagens vão se mixar, uma vai esfarelar, vai cortar. Essa é a sequência. Como que isso acontece na narrativa? Há dois modelos que o Reuter traz para nós. A sequência elíptica. O que é uma sequência elíptica? Elipse é você ocultar alguma coisa, né? Por exemplo, nos filmes, você fala, o que é uma elipse num filme, né? Eu e a Isabela, a gente adora dar exemplos aí de filmes, né? Uma elipse é o personagem vai numa cidade, no outro segundo ele já chegou na cidade, né? Não mostrou a história, o trajeto inteiro, porque não é necessário, né? Não vai passar 10 horas assistindo um filme, né, gente? Isso é elipse. É você cortar trechos, ocultar trechos que não são necessários para a história, né? Que não vão fazer diferença, né? Então, elipse é ocultar esses trechos. É muito comum em filmes e é claro que é muito comum em narrativas, né, gente? E aí a gente tem um outro modelo que é o modelo clássico, né? Eu não sei se você está lembrado do teatro clássico, né? Que tinha a ação unificada de tempo, lugar e ação, né? Ou seja, um teatro clássico, ele tinha que se passar naquele limite de tempo. Então, se o teatro tem 2 horas, a história, a diegese, tem 2 horas. Ocorre naquele espaço, né? Tem aquelas ações. Num teatro clássico, não tem como passar dias, 2 dias depois. Não há isso. A história tem que acontecer naquele espaço de tempo. Essa é a noção clássica de tempo. Então, a elipse aos cortes. E no modelo clássico não há. A gente vê isso, continuando o exemplo de filmes, né? Por exemplo, você vê filmes como Birdman, que não tem corte, né? Então a história se passa naquelas 2 horas. Um mais recente, que é o 1917, né? Filme do Sam Mendes sobre guerra, que também ocorre naquele espaço de tempo. Isso é uma noção clássica de tempo, certo? Enfim. Então, sobre história, é isso que nós podemos falar hoje. Te aguardo para a próxima aula sobre personagens. Muito obrigado e até a próxima.